Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Estou trazendo meu lapela aqui para perto, né? Lapela agora virou meu amigo aqui, trazendo para perto do coração. Vamos lá, hoje nós vamos analisar o EVP gravado ali do Vaticano. Vaticano não, né? A capelita do São Peter, né, de São Pedro. Na verdade, não é todo o Vaticano, foi só aquela capelitas, onde nós identificamos alguns seres bem inóspitos, algumas coisas bem curiosas, umas figurinhas bem, né, carimbadinhas ali. Mas já era esperado isso do Vaticano. O Vaticano tem uma história muito sangrenta e eu recomendo que vocês que gostam de ler livros de história ou fofocas da religião, existem livros muito interessantes na própria Amazon sobre o Vaticano, os crimes do Vaticano, os pecados do Vaticano. Tem até os crimes financeiros do Vaticano. Eu recomendo muito que vocês leiam sobre isso. Afinal, se vocês são católicos, faz parte da crença de vocês. Não adianta só falar que acredita em Deus, mas vocês também têm que estudar um pouco sobre a história de todos os representantes daqueles que erguem a bandeira do Vaticano na representação do seu Deus, desde a origem, desde Paulo até hoje, né? A Constituição do Vaticano, mas todos os preceitos apresentados na época de Paulo até hoje e o que foi distorcido, né? Porque muitos ensinamentos foram distorcidos e até hoje a gente vê, infelizmente, né, uma coisa que podia ser tão bonita, mas caminhos torpes. É fazer o que é? Riqueza, poder, formas de manipular e ganâncias atrás de ganância. O Vaticano sempre foi e sempre será uma instituição questionável. E é por isso que, durante muitos anos, houve a perda de fiéis dentro da igreja. Muitos se converteram ao ateísmo, ao ceticismo e, claramente, ao Islã, que cresceu bastante, né, no Oriente, na Europa, norte da África, foi tomando o Oriente. E o Brasil e os Estados Unidos hoje são os maiores representantes do catolicismo no mundo. Os Estados Unidos é o primeiro, o Brasil está em segundo lugar. Mas vamos lá, vamos analisar hoje o EVP e vamos ver se realmente o Testando Demo nos traz coisas inóspitas ou coisas interessantes. Novamente, a gente vai testar a habilidade e a capacidade do microfone de conseguir registrar sons interessantes, registrar manifestações dentro de um evento que foi realizado aqui no quarto. Então nós realizamos ali o chamado do Testando Demo durante a análise do Vaticano, que é uma possibilidade que nós temos então para ver se realmente é factível ou não poder registrar fenômenos dentro de um teste na hora de atrair consciências de pessoas que faleceram e que estão trafegando, seja no Vaticano, seja na sua casa, seja numa casa de sapê, onde for. Então nós vamos atrair essas energias e fazer com que elas se manifestem. E aí eu preciso realmente ver se um microfone ou uma câmera consegue registrar. Câmeras são praticamente impossíveis, mas o microfone me surpreendeu. E é por isso que nós fazemos então esses testes, ok? Vamos lá, só para registro. Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui com cara de cansado. Sim, estou cansado, estou barbudo com cara de cachorro de rua. São 2 horas da manhã. Se quiser, tá aqui meu Super Star Trek Watch. Tá? 2 horas da manhã. Hoje é quinta para sexta-feira. Tô cansado, tô pingando, tô suado. Tô moribundo, tô triste. Cansado. Mas vamos lá, hoje nós vamos ter mais uma análise do demônio, onde nós vamos ter GoProzinho ali, Sennheiser atrás de mim funcionando, janela anti-ruído, tudo fechado, 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 e eu vou transpirar. Esse aqui então é da Capela São Peter, onde vocês vêm eu fazendo todo esse discurso no começo. Porque se eu ligar o ar-condicionado, teremos um ventiladorzinho que vai fazer barulhinho e nós não vamos conseguir captar. Senhoras e senhores, pela primeira vez na história, nós vamos fazer um Testando Demo da Basílica de São Pedro. Fechou? Basílica de São Peter, tá? Então estava tudo fechado, hoje já não, hoje estou fazendo na parte da manhã,
Não tem problema, tá um silêncio maravilhoso, que é muito difícil um silêncio nesse prédio. Mas tá uma delícia, né? Então, 11 horas da manhã, dá para fazer um barulhito aqui. Então vamos lá. Tô sozinho dentro de casa, não tem Lilo, não tem Dani. Aqui então é quando eu começo a atrair as energias para cá, tá? Deixa eu aumentar o meu áudiozinho aqui. Vamos ver se vai estourar, vamos ver o que acontece. Oh, caramba. Vocês escutam de fundo? Presta atenção. Quando a gente fala de linha de ruído, é um chiado constante. Então você vai ficar escutando o... Esse é uma linha de ruído, ok? Isso é como se fosse o limite do microfone que nós estamos trazendo à tona esse limite. Falando, ó, essa é uma linha de ruído. Ela tem que ser uma linha constante de... E nada deve criar uma oscilação, uma alteração. Até porque o som, a onda mecânica que está sendo registrada, está sendo transformada em um evento, ou seja, nós estamos vendo essa onda mecânica sendo registrada, ela está passando por um cabo que não tem resistência, tá? Alguns cabos que você compra em loja, eles têm uma resistência, porque eles não são de qualidade, nunca vão ser. Então o cara fala para você, não, porque aqui nós temos o cabos de qualidade. Pô, desculpa, tá? Não é assim que funciona. Cabos de qualidade são cabos considerados livres de oxigênio, oxygen free, que não tem nenhuma resistência para essa onda mecânica ser gravada e gerar, então, um registro para você. Então, você tem que escutar somente o shh. É isso que você tem que escutar, contínuo, shh, mais nada. Tá? O que você escuta é minha boca abrindo. Olha a qualidade do microfone. Ele registra a minha boca abrindo. Só que tem alguma coisa de fundo depois. Pegaram? Quando o processo de atrair consciências ele é feito, ele gera uma abertura maior dos pontos de energia, uma expansão do corpo de energia. Os grandes mestres da Índia, do Tibete, eles utilizam então a abertura máxima dos pontos de energia para poder atrair essas consciências e poder encaminhá-las, tá? O processo de encaminhamento dessas consciências é ensinado dentro do budismo tibetano Vajrayana. Não é no Zen, não é no Chan, não é em qualquer outro budismo e nem no Nichiren. Nós estamos falando de um budismo específico chamado budismo tibetano Vajrayana. Ah, tio Spook, como é que eu encontro isso? Google, tá? Ah, eu quero entrar no tibetano. Como é que eu faço? Google. Eu não tenho ficha de inscrição para as pessoas dentro do budismo. Você vai no Google e você encontra o templo e aí você se inscreve, vai lá, faz a visitação, ok? Eu não agendo a visitação para as pessoas. Tem que explicar isso, porque eu recebo muitos e-mails, sempre a mesma coisa. Como é que eu começo no budismo? Indo ao templo budista.
tá? Então, quando acontece essa expansão do corpo de energia, há uma deformidade começando a aparecer no microfone, pois estou iniciando o processo atraindo essas consciências, ok? Ó. Tá, começamos, ó. Vocês percebem que não tem mais a linha de ruído simples, como eu mostrei, aquele no começo, que tem que ser, que é aquela linha só do... Mas a gente começa a ter uma deformidade desta onda mecânica, ou seja, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa começa a mostrar para o microfone que está gerando uma alteração da onda mecânica, fazendo com que o som está sendo deformado. Veja, nós estamos falando de uma deformação que seria como um estalo, uma batida, uma moto passando na rua, acelerando que nem um maluco. Não, nós estamos falando de uma linha muito tênue que passa então bem sutilmente a ser registrada, tá? Lembrando, essa linha de ruído é uma linha muito fina que você escuta e eu tive que dar um ganho nessa linha de ruído, ou seja, eu trago ela à tona dizendo, oh, a linha de ruído está aqui, tem alguma coisa se manifestando. Tá? Tá passando uma moto na rua. Tá, e ó, passa uma moto na rua em sequência, tá? Mas você vê que isso daqui não é barulho de uma moto. O barulho da moto só foi que nem esse, deu aquela estourada. Por quê? Porque eu tenho uma janela de ruído de nível 5 no meu quarto de gravação. Essa janela de ruído nível 5, ela vai limar todos esses sons iniciais e vai me trazer realmente só o som mais bruto da moto acelerando no final, que é o que vocês escutaram agora, sendo que vocês não escutam mais, tá? E lembrando, aquela porta lá tá semi-fechada, né, tá meio encostada, só que a janela do outro quarto tá fechada. Então, qualquer som que acontecer, ele vem dali e não daqui. Tá, ó. Em seguida, a gente tem uma moto passando, mas olha isso aqui. Pegaram? Isso aqui não é moto, então você só vai escutar o final da moto. Que é essa parte, que é a aceleração máxima, que é esse pico, tá vendo? Isso daqui é uma moto, ó. Essa é a aceleração da moto. Tá? Vamos lá. Segunda. Vocês escutaram o barulho do meu computador? O computador, ele não foi captado com uma altura boa aqui, a gente não conseguiu, mas na hora eu escuto. O que acontece? Tá quietinho lá. Ele não desliga, esse computador ele fica ligado 24 horas, tá? Ele tem 9 HDs internos, é uma plataforma enorme que eu tenho aqui, parece um frigobar, onde eu faço todo o processo de renderização dos vídeos, eu faço os atendimentos aqui, então assim, é a minha central de trabalho. Então é uma plataforma que parece um frigobar, ele tem 9 HDs internos e ele é refrigerado a água, tá? Beleza. Você não escuta nada. Tá quietinho, bonitinho no canto dele. Quando a gente faz o processo, então, de atrair essas consciências, aqui começa a gerar uma temperatura mais elevada, mas também começa a criar uma deformidade nas ondas elétricas. Não é magnético. Espírito não é magnético. Nós estamos falando de eletricidade. A eletricidade que vem da tomadinha da sua parede. Quando entra uma consciência aqui, a vibração desse ser começa a afetar a estrutura do quarto. Como assim afetar? Ele vai afetar
toda essa parte elétrica, porque gera uma alteração de uma frequência que faz com que a eletricidade comece a criar uma diferença. Uma vez eu estava gravando, eu não lembro, acho que foi do necrotério do clone, e a luz começou a piscar. Veja, nas outras gravações não aconteceu nada disso. Estou aqui gravando na boa, vocês viram a luz piscar? Não piscou. Entende? Então assim, quando realmente tem um acúmulo muito grande de densidade de energia, começa a afetar essa parte elétrica. Espíritos não são magnéticos. Espíritos não são elétricos. Eu quero que vocês entendam isso. É difícil. Eu sei que é difícil, né? É difícil vocês... É fácil aceitar uma crendice popular, mas questionar a crendice popular dói. Então, assim, eu falo por anos de experiência. Espíritos não são elétricos, espíritos não são magnéticos. Espíritos não atraem objetos de metal, porque se ele fosse magnético, ele estava com uma colher enfiada no rabo. Mas não. Então, assim, infelizmente as pessoas assumem verdades que elas querem e não a verdade como ela é. Se espíritos fossem eletromagnéticos, eles davam curto em tudo, eles apagavam sua TV, eles iam entrar na sua casa, estourar sua tomada, eles iam arregaçar toda a parte eletrônica da sua casa. Mas não, a gente ia viver numa gaiola de Faraday pro resto da nossa vida. Tem um filme que mostra isso, que são os alienígenas, que umas esferas que causam esse curto, né? E aí a galera tem que ficar em gaiolas de Faraday, ou ficar correndo dessas criaturas e tal. Tem um filme que mostra isso, é muito antigo, eu nem lembro. Mas seria esse pressuposto, nós íamos viver numa gaiola de Faraday. Vamos lá. Ó, aqui não tem nada. Tá? Perfeito. O computador já deu já começou a acelerar. O computador deu uma escaldada ali. O computador falou, aqui não, violão. Qualquer tipo de som agora. Aí eu já começo a chamar os capirotos, olha só. Não. Vocês viram que não houve nenhum registro por parte do microfone ao longo desse pequeno período. Deixa eu soltar no microfone. Eu sei que ele é, mas Tá? Vamos para outra. o assunto é sério. Moto passando. Aqui a gente tem um evento sobreposto. Isso aqui acontece. Vamos lá, isso aqui é um efeito muito interessante e é uma sobreposição de manifestação. Quando eu realizava essas gravações, durante o processo da análise, né, do Testando Demo por meio do EVP, acontecia uma coisa muito curiosa, que era uma manifestação junto comigo. Então, eu falava alguma coisa e acontecia um som junto. Na sala, quando a gente fazia esse Testando Demo, nós tínhamos o experimento acontecendo na sala e nós tínhamos os barulhos da rua. Quando acontecia, por exemplo, de passar um carro, uma moto, um caçambeiro, a sala começava a estalar muito rápido e existiam certas vibrações que o microfone trazia junto com
os sons que acometiam na sala, na rua e na sala, simultaneamente. Então acontecia uma coisa na rua, a sala manifestava um som estranho. Veja, aqui não acontece de passar avião. Então, eu não tenho vibração das janelas, tá? Na varanda, eu tenho dupla camada de vidro, então eu tenho tanto interno quanto externo vidros. Eles não vibram quando passa caminhão, eles não vibram quando passa caçambeiro. Por quê? Porque alguns prédios acontecem de ter essa vibração. Aqui não. Eu estou muito afastado da avenida, porque o prédio onde eu moro, ele tem uma grande distância entre as torres, porque tem um jardim, tem acesso à garagem, tem uma rampa de acesso para as pessoas que trabalham no prédio estacionarem seus veículos. Então, assim, eu estou afastado desse acesso direto à avenida que poderia, então, acometer uma vibração do vidro e gerar, então, uma deformidade sonora. Isso daí não aconteceu. Então, a gente tem aqui uma sobreposição junto com a minha voz. Você escutou? E aqui é a minha boca abrindo porque eu vou começar a falar. Então você escuta o. Curioso, né? Então você escuta o de fundo com a minha voz. O que é isso? É simplesmente uma vibração que o microfone registrou. Ou seja, poderia ser uma vibração de alguma coisa se manifestando aqui no quarto? Factível. Mas a gente até então não sabe o que é. Não sabe. Tem uma sobreposição sonora. Porque seria só um chiado. Ela não teria uma oscilação como teve. Mas teria sido só um chiado. Ok? Mas a gente tem alguma coisa acontecendo de fundo junto com a minha voz. Tá? Energia, tá? Veja, eu quero falar um assunto sério com vocês. Vocês viram que não tem nada e ó, a minha voz de novo aqui, ó. Isso aqui sou eu. E não tem um vu, como tinha antes. Veja, não é um padrão. Se fosse um padrão, ficaria assim. Sem aquela vibração de fundo. Então a gente também tem que trabalhar com padrões. Qual é o padrão de um estalo? Qual é um padrão de um estalido, uma batida? Mediante esse padrão, eu predetermino que existe um som contínuo que está acontecendo. E não faz menção, então, ao evento, mas sim a uma dilatação da matéria. Uma coisa curiosa. Aqui eu tenho uma lâmpada no corredor, logo no início, tá? Ela aquece e dilata o metal. Então você escuta um estalo. Quando eu desligo, é uma questão de 5 minutos. Desligou, esfriou, esse metal ele volta ao tamanho dele, então você escutou um puta de um estalo. Eu identifiquei isso ao longo das gravações e eu notifiquei o Célio. Célio, você lembra um som de metal que a gente ficou discutindo sempre desde o início? Era o da lâmpada do corredor. Então, assim, a gente vai limitando as possibilidades. Então eu digo, ó, realmente foi a lâmpada do corredor. Porque eu passei a observar, eu passei a prestar mais atenção. E eu nunca disse que seria um evento de um espírito se manifestando. E sim uma simples dilatação de uma matéria. O que me interessa são aquelas vibrações do uou. Que aí sim tem alguma coisa que não explica aquela vibração, tá? Aqui a gente vai bater um papo. Mas dentro, né? Tá? Normal, estamos conversando, então para mim aqui não vai. Tá? Aqui a gente começando o papo. Vocês viram? Não tem absolutamente nada aqui, ó. Olha que maravilha,
Tá vendo? Não é o que maravilha, é ó que maravilha. Tá? Que é como deveria ser. Ó, isso aqui é motoqueiro, desesperado na rua. Isso aqui é uma buzina, ó. Olha como a gente escuta a buzina como a janela anti-ruído de nível 5. Olha a buzina do motoqueiro. Vocês pegaram? Olha o nível. Cara, sabe aquela buzininha que dói os ouvidos, que arde os ouvidos, até mesmo pro motoqueiro? Olha como é. E o microfone está virado contra a janela, e mesmo assim ele está captando. É extremamente alto na rua, mas olha como fica reduzido o valor sonoro aqui dentro do quarto. Por isso eu estou falando para vocês, a diferença da gente escutar uma interferência aqui no quarto de uma diferença na rua. Olha, na rua como fica. E aí você escuta o moto aqui. Tá? Você escuta a moto em seguida passando, que é um valor mínimo residual de aceleração. Então, realmente, aqui o quarto ele consegue limitar bem os sons e a gente consegue ter uma diferenciação, tá? Bem legal, bem curioso mesmo. Tá? Então aqui sou eu batendo papitos com vocês, conversando. Deixa eu ver uma coisa. Um passarinho. Ó o passarinho. Ó, isso aqui é um carro. Tá? Ó o pico de aceleração. É isso que eu sempre falo para vocês. Ele tem uma onda que sobe e depois cai. É a aceleração do carro. Tá? Você vê, não tem nada. E é engraçado, isso devia ser um padrão, mas não é. Nós temos eventos acontecendo junto com outras etapas desse procedimento que nós realizamos. E é isso que eu falo, tem alguma coisa realmente acontecendo. Porque caso contrário, seria uma onda contínua. Tá? De só um ruído, um silêncio, e não é. Mas a gente vai fazer uma pausa sapeca agora, daqui a pouco a gente volta para continuar então essa análise como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Nós complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses links e vai ser levado a uma pagininha onde você pode realizar as doações. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.